Graças a Deus por estarmos juntos de novo para mais uma mensagem dele ao nosso coração. É dessa graça que eu quero falar nesta mensagem. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é presente todos os dias para nós, na nossa vida. Ao amanhecer do dia, ao sair do sol, ao anoitecer, ao amanhecer de novo, ali está Deus presente através da sua graça. Você e eu podemos até não contar com o favor de muita gente, de parentes, amigos, até da esposa, do esposo, do filho, do amigo, mas todos os dias lá está Deus, através da sua graça, derramando bênçãos, nos acompanhando de perto, nos dirigindo, nos guardando, nos orientando. A graça dele é a bênção diária todos os dias da nossa vida. Acredite, Deus nunca foi visto por ninguém, nem mesmo por Adão antes de pecar. Deus se manifesta por meio da sua graça. A graça de Deus é um atributo exclusivo dele. É um favor divino prestado aos homens indignos, a homens que não merecem. Mas Deus faz isto por graça. A graça dele é revelada através da sua misericórdia. A misericórdia de Deus é uma compaixão despertada na vida daqueles que precisam, daqueles que padecem, daqueles que sofrem. Deus usa de misericórdia para revelar a sua graça a cada um de nós. A graça de Deus é uma bênção especial dada a homens indignos, a pessoas imerecidas, a pessoas que não merecem, mas Deus está ali oferecendo a sua graça sobre a vida de cada um de nós. Pela graça de Deus, ele mostra suas maravilhas aos homens através do Senhor Jesus Cristo. Tudo é em Jesus, por Jesus e para Jesus. A Bíblia diz isso em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Então, através de Jesus, Deus mostra para nós a sua graça, as suas infinitas bondades e misericórdias. Está escrito em João capítulo 1, verso 14, nas palavras do próprio Jesus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da pessoa do próprio Deus. Portanto, é em Jesus que Deus se permite ser visto, que Deus permite ser contemplado, sentido e amado por cada um de nós. Em 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 2, João, o apóstolo do Senhor Jesus, ele apresenta Jesus como sendo a palavra de Deus. E ele diz: o que era desde o princípio, está se referindo a Jesus como princípio de Deus, o que era desde o princípio, o que temos contemplado, ou seja, o que temos visto e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, se refere ao tempo passado, que estava com o Pai e nos foi manifestada, ou seja, revelada. Em Jesus podemos ver Deus. Eu imagino aqueles que tiveram o prazer de estar com Jesus, de vê-lo, apalpá-lo, acompanhá-lo, poder estar ouvindo de perto. Certa vez ele disse: olha, os profetas desejaram ver
o que vocês veem e ouvirem o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram o mesmo privilégio. Eles profetizaram sobre mim, dizia Jesus, falaram sobre mim, mas não me viram, mas vocês me veem. Certa vez, ele disse para um dos seus discípulos, chamado Tomé, toca aqui em mim e vê que sou eu, porque o espírito não tem carne e osso como eu tenho. Portanto, aqueles que viram Jesus, eles viram de perto a graça de Deus manifestada. Eles apalparam a graça de Deus. Eles puderam ouvir de perto a graça de Deus. Imagino aqueles que puderam, então, ouvir e ver os olhos do Senhor Jesus, o rosto do Senhor Jesus. Certa vez, um dos seus discípulos, André, disse, Senhor, nos mostra quem é o Pai. E ele disse, Tomé, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê ao Pai. E ele disse em João 10, verso 30, porque eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus é o resplendor da glória de Deus para aqueles que creem. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, está recebendo a glória, a manifestação visível de Deus na sua vida. E nós temos essa graça todos os dias. Sim, está lá no livro de Lamentações, escrito por Jeremias, no capítulo 3, ele disse, porque as misericórdias de Deus se manifestam a nós todos os dias. Elas são novas cada manhã, elas não têm fim. Portanto, Deus, na sua graça, na sua bondade, ele anoitece, amanhece e anda conosco todos os dias. A graça de Deus é revelada em Jesus, o presente de Deus vindo dos céus para todos os homens. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, no nascimento de Jesus, lá em Belém da Judéia. Os pastores que estavam nas campinas apacentando suas ovelhas, durante as vigílias da noite, eles tiveram o privilégio de poder ouvir o anjo anunciando o nascimento do Senhor Jesus Cristo como um presente de Deus para todos nós. E nas palavras do anjo, eles ouviram dizer, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A graça de Deus é como o dia, como o sol, como a chuva, vem derramando sobre todos os homens. A maior graça de Deus é revelada através da salvação. O texto que lemos diz, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Naquele presente que Deus mandava dos céus à terra, através do seu Filho, é como se receber um embrulho, e naquele embrulho, ou seja, dentro desse embrulho, está o grande presente. Normalmente é assim. A gente recebe o presente, brilhoso, lindo, maravilhoso, mas a gente não se importa muito com a estética, com a cor do papel que embrulha o presente. A gente rasga, não é assim? Exatamente. Jesus foi rasgado. Na linguagem do profeta Isaías, ele foi moído pelos nossos pecados. Tiraram a roupa do Senhor Jesus para ver o seu corpo, porque ele estava presente de Deus. Muito pouco importava a roupa de Jesus, muito pouco importava aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, muito pouco importava aquilo que Jesus trazia como adereço no seu corpo, mas o seu corpo era o presente de Deus, vindo dos céus para nós, pecadores perdidos, que não tínhamos esperança. Ali estava o presente de Deus em forma de graça, ou a graça de Deus em forma de pessoa, em forma de um homem. E ele dá a sua vida por nós. Por isso, Paulo escreve a Tito,
a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Você já tem a salvação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Deus se revela através de Jesus. Jesus se revela através da palavra e nada mais que isto. O Espírito Santo é aquele que revela para nós o que está oculto e escondido. É ele que nos faz entender a palavra de Deus, a necessidade de Deus na nossa vida, a necessidade e a importância da salvação na nossa vida. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos apresentar Jesus, o presente de Deus, a graça de Deus revelada a nós. Tomara que você já tenha este grande presente de Deus na vida, que é a salvação trazida por Cristo Jesus. Se ainda não a tem, que você possa receber agora. Jesus está presente neste momento, como presente de Deus e bem presente na nossa vida, aguardando recebê-lo como presente de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, pelo grande, incomparável presente do Senhor a nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A salvação de Deus para todos os homens. Obrigado por ter aberto os nossos olhos um dia para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Obrigado por aqueles que estão me assistindo agora. Pedimos que o teu Espírito esteja, ó Deus, falando aos seus corações, conduzindo-os aos pés da cruz, para que possa encontrar a solução do seu maior problema, que é o pecado, na pessoa de Jesus, que veio para perdoar-nos e conduzir-nos ao Pai. Nós oramos agradecidos por tudo e rogamos a Deus pelas famílias, rogamos por aqueles que padecem, que sofrem, que passam por tribulações e necessidades, que a tua graça seja suficiente sobre a vida de cada um deles. Esta é minha oração no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, a graça de Deus através dele. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.